Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa segunda parte de nossa terceira aula de epístolas paulinas e gerais. Já estivemos aí analisando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Explicamos aí sobre a primeira e a segunda carta, a nossa primeira parte. E agora vamos estar analisando o livro de 2 Tessalonicenses. O autor é Paulo. E a data, cerca do ano 50 depois de Cristo. Autoria e datação. Vamos lá. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses são bastante semelhantes em linguagem, sugerindo que Paulo escreveu a segunda carta algumas semanas após a primeira. A volta do Senhor é de importância central em ambas as cartas. 1 Tessalonicenses revela que alguns tessalonicenses estavam perplexos com a morte de pessoas amadas e temendo perder a volta do Senhor Jesus. Em 2 Tessalonicenses surge um problema diferente relacionado à volta do Senhor. Aí o apóstolo Paulo fala assim: ouvimos, diz Paulo, capítulo 3, versículo 11, que alguns entre vós andam desordenadamente não trabalhando. Pelo visto, parar de trabalhar era instigado por uma doutrina errônea de que alguém desarmado tinha trazido para Tessalônica uma doutrina que anunciava que o dia de Cristo estivesse perto. Vai ser amanhã, pode ser hoje, essa semana. Tal doutrina pode ter uma origem falsamente reivindicada pelos carismáticos. Aqueles falam assim, somos mais espirituais, né? O apóstolo Paulo até usa o termo: ninguém vos perturbe, seja por espírito. Está no capítulo 2, versículo 2. Ou pode ter surgido em uma carta falsamente atribuída a Paulo. Qualquer que seja a fonte da doutrina errônea, Paulo rapidamente ele escreveu 2 Tessalonicenses para ressaltar a maneira correta de compreender a volta do Senhor. Esse dia, esclarece ele, o apóstolo Paulo, não acontecerá até que determinados acontecimentos ocorram. Em primeiro lugar, haverá uma apostasia e, mais importante, o homem do pecado será revelado, o filho da perdição. Essa figura, chamada de anticristo nas cartas de João, se autodenominará Deus. Ele enganará muitos, pois terá grandes poderes, incluindo a capacidade de realizar prodígios. O espírito de tal figura, o mistério da injustiça, tudo aí com as passagens bíblicas, já operava nos dias de Paulo. Porém, mais um poder não identificado claramente pelo apóstolo,
resiste e controla o homem do pecado, barreira, bloqueia ele, de forma a impedi-lo de interferir na consumação do curso dos acontecimentos humanos por Deus, através da volta de Cristo na segunda vinda, ou seja, no dia do arrebatamento da igreja. Pastor, segundo o relato bíblico, o que está barreirando, brecando o anticristo, o filho da perdição? A presença do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro. Eu não estou falando de 4 paredes, eu não estou falando de placa de igreja, instituição. Estamos falando do corpo de Cristo. Então a presença do corpo de Cristo bloqueia o anticristo. Quando for retirado a igreja do Senhor, aí sim vai se manifestar o anticristo. Dá uma olhadinha em tua Bíblia aí, segundo Tessalonicenses. Aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Irmãos, não vos movais, não deixe que perturbe a alma de vocês. Depois vocês leem isso aqui devagarzinho para vocês entenderem como que é aprofundado. Versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 5. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Continue sempre a leitura, irmãos, a análise. E chegando aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte, capítulo 3, versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos
a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Versículo 10. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não quer trabalhar, então não come também não, meu irmão. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Então o apóstolo Paulo vai dando aqui a orientação, irmãos. Não é assim. A vinda do Senhor vai acontecer, porém não é para esse negócio, vamos parar de trabalhar. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Então o apóstolo Paulo tem que ensinar essa doutrina, especificando, analisando, trazendo a memória dos irmãos. Nós deixamos o exemplo em nós mesmos para vocês. Como é que vocês estão seguindo aí esses falsos ensinadores? Essas falsas doutrinas? Não andem por esse caminho, irmãos aí da igreja de Tessalônica. Nós temos aqui o esboço de 2 Tessalonicenses. Nós temos o primeiro ponto, que é o começo típico da carta ali, com saudações, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Nesse primeiro ponto, nós temos autores, endereços, saudações, ação da igreja. O segundo ponto é doutrina, capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 12. Dentro desse segundo ponto, doutrina, temos consequência da vinda do Senhor, indicações da vinda do Senhor. Tudo aí com as passagens bíblicas. O nosso terceiro ponto é a exortação. Vai do capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 3, versículo 16. Dentro de a exortação, nós temos a estabilidade, exortação à estabilidade, exortação à oração, a exortação contra a ociosidade, exortação à disciplina, exortação à paz. E o quarto ponto, comentários finais, uma assinatura de crédito e um desejo de graça. Que maravilha, irmãos! É claro que eu gostaria de estar lendo o livro todo com os irmãos, mas eu deixo essa leitura para os irmãos, acompanhando aqui o ensinamento, a verificação. Ok? Nós temos aqui o livro de 1 Timóteo. O apóstolo Paulo, ele deixou o jovem obreiro, o jovem pastor Timóteo, ali em Éfeso, ali na Ásia Menor. E Timóteo, ele está agora pastoreando a igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo, ele escreve 2 cartas a Timóteo. Estamos verificando a primeira. E Paulo vai estar dando a Timóteo os direcionamentos a respeito de ministério, de doutrina, como ele deveria fazer e ajustar as coisas ali na igreja de Éfeso. 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta também a Tito são as chamadas cartas pastorais. O autor de 1 Timóteo, Paulo,
A data, cerca do ano 64 depois de Cristo. O conteúdo dessa carta, o trabalho para o qual Paulo nomeou Timóteo, envolveu sérias dificuldades e ele achou necessário escrever uma carta de instrução a seu jovem colaborador que enfrentava problemas, dificuldades. Na carta, o apóstolo Paulo, ele ensinou Timóteo como combater os falsos mestres, como ordenar o culto da igreja, como escolher os líderes da igreja e como lidar prudentemente com as diferentes classes na igreja. Timóteo deveria ensinar a fé apostólica e levar uma vida exemplar o tempo todo. Eu quero fazer uma leitura com os irmãos aqui, bem conhecida. 1 Timóteo, aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala assim: fiel é a palavra. A versão Arque fala: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, versículo 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Versículo 6. Não seja neófito, novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Do versículo 8 em diante, continua aqui as orientações para o diaconato. No capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre apostasia. Ele vai falando assim: ó, Timóteo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, obedecendo a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Vocês têm que ler aqui a palavra de Deus. Tem muito conteúdo aqui, rico para nós. O capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dar as orientações para Timóteo, como que ele vai tratar as viúvas, os presbíteros, os servos. E já entrando no capítulo 6, fala sobre os falsos mestres. E Paulo faz um apelo ali a Timóteo nesse conhecimento. Vamos continuar. Esboço de 1 Timóteo. Dentro desse esboço nós temos a introdução, que é o capítulo 1, versículo 1 ao versículo 20. E temos o nosso primeiro ponto: instruções relacionadas à igreja. Capítulo 2, versículo 1
até o capítulo 3, versículo 16. Dentro desse nosso primeiro ponto, nós temos o culto, o seu culto, seus líderes, são as instruções relacionadas à igreja, sua função em relação à verdade. O segundo ponto, instrução relacionada aos deveres pastorais, em relação à igreja como um todo, em relação às várias classes na igreja. Tudo aí com as passagens bíblicas. Terceiro ponto, exortações finais, que está no capítulo 6, versículo 11 ao versículo 21. Dentro de exortações finais, para manter a fé e militar na fé, para apresentar as reivindicações de Cristo aos ricos, para guardar a verdade. Que maravilha! Olha que preciosidade esse nosso ensinamento e conhecimento. Vamos dar uma pausa aqui nessa parte e vamos dar continuidade. O Senhor abençoe a todos. Amém.